Olá, amigos e amigas, senhoras e senhores, inscrito do canal Josias Dias. Abraço e um beijo do coração de cada um de vocês. Estou muito feliz por vocês estarem interagindo com meus vídeos aí nessa plataforma. Me ajude a fazer o vídeo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ler para a minha meditação e para a sua meditação o livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 14, que diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. E este evangelho do reino, o evangelho que Jesus pregou, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, para Ele, seja dada a honra, a glória e todo o louvor. Você sabia, meus amados, meus queridos, que existem países onde a Bíblia, a palavra de Deus, é proibida de ler, de você ter uma Bíblia lá? E nós aqui brasileiros temos esta honra, esse privilégio, essa maravilha, até o dia de hoje, de ter uma Bíblia na mão. Louvado seja Deus. Então o tema para este vídeo é isso aí: países onde a Bíblia é proibida. Louvado seja Deus. A Coreia do Norte, lá é proibido o uso, a leitura da Bíblia. Na China, na Rússia, na Arábia Saudita também. Somália, lá é proibido o uso, a leitura da Bíblia, né? Maldivas, Irã, Afeganistão, né? E outros países. Lá, esses países que eu citei e outros, lá é proibido o uso da Bíblia, a leitura da Bíblia. E pelo andar da carruagem, depois dessa política de 2022, que nós vimos aí, a religião misturada com política, nunca deu certo esse negócio, porque é o sistema político que vai perseguir a religião. E pelo andar da carruagem, em breve, aqui no Brasil também, será proibido a leitura da Bíblia. Pelo andar da carruagem, sim senhor e sim senhora, porque estamos nos cumprimentos das profecias sagradas. Louvado seja Deus, né? Então leia a Bíblia, né? Leia a Bíblia enquanto você pode ler ela, para que você possa gravar ela no seu coração, né? Leia enquanto você pode. Louvado seja Deus. Porque haverá, meus amados, haverá, meus queridos, uma nova ordem mundial, né? Proibindo a leitura da Bíblia. Louvado seja Deus. Sendo que a Bíblia Sagrada é o livro mais vendido. No entanto, é o menos lido. É o livro mais vendido. Mas muitas das vezes fica em cima do estante, levando poeira, né? Louvado e agradecido seja Deus. Só que tem uma coisa, irmão. Esses países é proibido lá a leitura da Bíblia. O pastor não pode ir lá pregar nesses lugares. Mas ninguém pode parar a palavra de Deus. Ninguém pode parar o poder de Deus. Quando Deus quer falar, Ele fala. Se Deus não falar através de um pastor, se Deus não puder falar através do profeta, se Deus não puder falar através do irmão Josias, Ele usa a natureza, Ele usa as pedras. Mas quando Deus quer falar, Ele fala, Ele está falado e ponto final. Porque quando calarem os pregadores, quando perseguirem os cristãos, Deus vai falar através dos sinais. Deus vai falar através da tempestade, Deus vai falar através dos furacões, Deus vai falar através dos terremotos, Deus vai falar através do aquecimento global, mas Ele vai falar, sim senhor e sim senhora. Queira você ou não acreditar nessas coisas, mas Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso,
E quem somos nós para querer parar o poder de Deus? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando calar a boca dos pregadores, Deus vai usar as pedras. Deus vai usar as pedras. Deus vai usar as pedras, meu irmão. A natureza já está clamando aí. Está clamando que Jesus está voltando. Está clamando que o Salvador está voltando. Mas as pessoas não querem crer nessas coisas, porque tudo que o Satanás quer é que você não creia que Jesus está voltando. É que você não creia na volta do Salvador. Mas os sinais estão aí, meu irmão. Louvado e agradecido seja Deus. E Jesus está voltando, irmão. Ele está falando através da natureza para mim e para você. Ele está nos alertando. Jesus não disse o dia, não disse a hora que ele iria vir. Mas ele deixou os sinais, sim ou não. Sim ou não. Ele disse os detalhes. Ele deu as dicas. Sim ou não. E os sinais estão aí, meus amados. Louvado seja Deus. Então, há países que é proibido a leitura da Bíblia, mas aqui no Brasil somos um país ainda livre. Somos um país ainda livre, que temos o privilégio de ter a Bíblia na mão, onde 72 países, né, que a Bíblia lá é proibida, né? E no tempo do fim, irmão, no tempo do fim, virá uma grande perseguição de todos os lados para perseguir os cristãos, para perseguir e proibir a leitura da Bíblia. Em breve aqui no Brasil, né, será proibido o uso da Bíblia Sagrada, porque a palavra de Deus está se cumprindo. Estamos vendo que estamos vivendo os momentos finais, estamos vivendo um tempo de muito alerta da parte de Deus, de muitos sinais que nenhuma outra geração viram tantos sinais como a nossa geração está vendo. Sim ou não? Sim ou não? Este é a prova do amor de Deus para comigo e com você, para não te perder para o inferno. Porque Deus não foi o inferno para você, ele foi o inferno para o diabo e seus anjos. Onde a Bíblia diz que até o inferno vai ser lançado no lago de fogo. O inferno, a sepultura, e todos que se esquecem de Deus, falso profeta, todos vão ser lançados no lago de fogo. Estou falando de Apocalipse. Louvado e agradecido seja Deus. Então virá perseguição de todos os lados, irmão, né? E muito em breve no Brasil, né, vai entrar esta lista da perseguição. Louvado seja Deus. Então, muitos países, irmão, lá é proibido a leitura da Bíblia, é proibido pregar o Evangelho. E a palavra de Deus diz que este Evangelho do reino será pregado em todo mundo, em testemunho a todas as gente, até virar o fim. Mas aqui no Brasil, irmão, não estão pregando o Evangelho de Mateus, capítulo 24, 14, onde Jesus disse: este Evangelho do reino, o Evangelho que os senhores pastores, padres, bispo, apóstolo, a maioria dos senhores, não todos, estão pregando o Evangelho do reino. Porque quando os senhores pregam Malaquias 3,10, os senhores não estão pregando o Evangelho do reino, os senhores não estão pregando o Evangelho que Jesus mandou pregar, os senhores não estão cumprindo Mateus 24, 14. Quando os senhores pregam o Evangelho do terrorismo psicológico, de que quem não dá o dízimo vai para o inferno, este não é o Evangelho que Jesus mandou pregar. Quando os senhores pregam que quem não dá o dízimo
está roubando a Deus, este não é o evangelho que Jesus mandou pregar. Não foi para pregar estas mentiras gospel, fake news, essas heresias que Deus Jeová mandou seu filho Jesus morrer na cruz por mim e por você. Esses países lá são proibidos pregar a palavra de Deus. E vocês aqui estão pregando a palavra de Deus ou estão pregando judaísmo, lei judaica. Estão pregando o Velho Testamento no lugar do Novo Testamento. Os senhores não estão pregando o evangelho. Os senhores estão pregando judaísmo. Dízimo é coisa de crente fariseu. O dízimo de Malaquias 3, 8, 10, trazer todos os dízimos à casa do Senhor. Esse dízimo não é para nós cristãos, a igreja nem existia ainda. Jesus não tinha nem vindo ainda. Jesus não tinha nem morrido ainda na cruz por nós. Esse dízimo não é válido para nós cristãos. Me prove somente um só versículo da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento, de um cristão ter dizimado dinheiro. Um só versículo. Os senhores pregadores de dízimo, os senhores pastores malaquilianos, não vão me provar isto nunca. Então vai vir a perseguição de todos os lados contra os cristãos. A proibição da Bíblia no Brasil virá. E os senhores continuam pregando judaísmo e não pregaram ainda o evangelho do arrependimento, o evangelho da graça, o evangelho do Novo Testamento. Os senhores estão pregando o evangelho gospel. Você liga a televisão, estão pregando judaísmo, estão pregando o Deus Mamon. Hoje mesmo eu vi os irmãos aqui de uma igreja na rua, no sol quente, evangelizando. Irmão aqui da igreja aqui, evangelizando, dando literatura bíblica aos pessoal que passava na rua. Coisa linda, coisa maravilhosa. Muitos irmãos que deixaram a sua esposa em casa, muita esposa que deixaram alguma fazer em casa para ir para a rua atrás das almas. O amor às almas, dando sacrifício. E quando essas almas é tocada por Deus, irmão evangelizando na rua, tem alma que chora, sentindo a presença de Deus. Aos irmãos da literatura convidam para ir para a igreja. E quando chega lá, vão ouvir o quê? Judaísmo. Vão ouvir, depois que se batiza, se congrega, vão ouvir que se não der o dízimo, vai para o inferno, se não der o dízimo é ladrão. Então, do que adianta os irmãos ficar na rua evangelizando, nas favelas, nas bocadas, enquanto os senhores estão pregando judaísmo, pregando a lei de Moisés, pregando Moisés no lugar de Jesus, pregando lei no lugar da graça. Vemos irmãos na rua evangelizando. Este é o verdadeiro evangelismo. Mas quando chega na congregação, vocês querem membro, vocês querem dizimista. Enquanto os irmãos estão na rua querendo almas, querendo alma para Jesus, querendo alma para o arrebatamento, vocês estão querendo, líderes, é dizimista, é membro. Louvado e agradecido seja Deus. Os países proibidos de pregar o evangelho, e aqui no Brasil vocês não estão pregando evangelho. Vocês não estão pregando evangelho. Vocês não estão pregando evangelho. Vocês estão pregando judaísmo. Vocês estão pregando a lei mosaica. Vocês estão pregando Moisés e não Jesus. Vocês estão pregando a lei mosaica e não a lei de Cristo. E não a graça. E não a graça. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grande seja o nome do nosso Senhor Jesus. Pregando um evangelho do terrorismo gospel. Pregando um evangelho que Jesus não mandou pregar. Então, senhores pregadores de dízimo, senhores pastores, padre, apóstolo, bispo da televisão, os senhores pregadores de dízimo, me parece que os senhores não aprenderam nada, me parece, pelo que eu vejo, vocês não aprenderam nada com a pandemia, não aprenderam nada com a pandemia, onde Deus Jeová Todo-Poderoso, Deus Onisciente, o Deus de Já permitiu que todas as igrejas fechassem,
permitiu em que os cristãos ficassem em casa, e o sistema religioso dizia, fique em casa. E na pandemia, eu e você aprendemos que quem manda na minha vida e na sua, abaixo de Deus, é o sistema religioso, porque quando ele diz, fique em casa, fique em casa. E todas as igrejas foram fechadas, católica, evangélica, e eu e você adoramos em casa. Mas aqui na cidade de Bahia teve 3 pastores que foram presos porque eles obedeceram à lei humana. Devemos obedecer às autoridades. Sim, senhor e sim, senhora. Mas quando ela está acima da palavra de Deus, mais vale obedecer a Deus do que a lei do homem. Louvado e agradecido seja Deus. E vocês parecem que não aprenderam nada com a pandemia. Continuam pregando o judaísmo. Continuou pregando a lei de Moisés. Continuou pregando as maiores heresias, porque as maiores heresias, gospel, fake news pregadas hoje não está sendo pelos ateus, não está sendo pelos hereges. As maiores bobagens que estão sendo pregadas hoje em cima dos púlpitos, não é pelos católicos. Não, senhor, não é. Está sendo pregada por vocês, pastores, teólogos, doutorado em teologia, senhores pastores, teólogos, são os senhores que estão pregando a maior heresias dentro das congregações. E Deus me usa como voz profética para vocês. Arrependa-se, saia do judaísmo, deixe de ser líder fariseu e tenha amor pelas almas. Louvado e agradecido seja Deus. Porque me parece que os senhores não aprenderam nada com a pandemia. A pandemia foi para eu e você aprender que na perseguição muitos dos senhores vão se acovardar. Muitos dos senhores não vão morrer por amor ao Evangelho. Porque hoje, em pleno século XXI, de alta tecnologia, alto conhecimento, vocês continuam, não abrem mão do judaísmo pregado dentro das congregações. Aonde eu hoje, quase agora, acabei de assistir um vídeo de um líder de congregação do pastor presidente. Pastor presidente é aquele que abre a igreja e tem várias igrejas. Aí ele se torna pastor presidente e bota mais pastores para pregar judaísmo, que é para ele cada vez mais ser próspero. Onde ele dizendo que não dá o dízimo não vale a prata furada. Aí eu te pergunto, você que já saiu da sua igreja e não era dizimista, quantas vezes você recebeu um telefonema para voltar, quantas vezes você recebeu uma carta, uma visita, volte minha irmã, volte meu irmão. Mas se você fosse dizimista fiel, aí você ia ser bajulado, visitado, porque você se torna uma coluna para a congregação deles. E Deus não está se agradando do judaísmo pregado no cristianismo. Não foi para isto que Jesus morreu, para você pregar judaísmo no cristianismo. Aonde o amor pelas almas não existe, e sim pelo dinheiro. Você liga a televisão, você não vê que, você vê na cara que eles não estão preocupados se você vai para o inferno ou não. A preocupação é que você seja um membro da congregação deles. Então é por isso que vai vir a perseguição, que é para, na perseguição, sair a igreja do arrebatamento. A igreja do arrebatamento, ela vai nascer, o avivamento vai ser, um grande avivamento haverá no planeta Terra, na grande perseguição aos cristãos. Aí, eu e você estiver vivo, verá. E vamos saber se temos oportunidade, se somos ou não cristãos. O apóstolo Paulo, os discípulos de Jesus, eles esperavam o arrebatamento. Eles pensavam que o arrebatamento era para a época dele, mas não foi. O arrebatamento está sendo para a nossa geração. E se o arrebatamento fosse agora os apóstolos Paulo, Pedro, Tiago, Mateus, Lucas,
ressuscitariam primeiro, cumprindo-se assim, 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, 18. E depois nós que estamos vivos seríamos arrebatados. Louvado e agradecido seja Deus. As piores bobagens que está sendo pregada hoje, não é para o católico, não. As piores besteiras no campo da fé, quem está pregando é os pastores que lê Bíblia, formados em teologia, que se tornam instrumento de Satanás, porque se tornam herege quando prega, cobra dízimo. Aonde você só vale o que tem, mas diante de Deus nem eu nem você é melhor do que ninguém. Jesus morreu por mim e por você, e Ele quer que eu e você nasça de novo, se arrependa dos seus pecados. Então é tempo dos senhores pregadores de dízimo se arrependerem, nascerem de novo, enquanto há tempo, porque virá o grande momento da grande perseguição. E os senhores aqui no Brasil não estão pregando o Evangelho da Graça, não estão pregando o Evangelho da Graça, estão pregando o Evangelho da lei, Moisés, lei judaica, dízimo. E dízimo é bíblico, mas não é cristão, não é para nós. Louvado e agradecido seja Deus. E Deus me levantou para combater essas heresias pregadas pelos senhores. Esse é o meu chamado, combater essa heresia do dízimo. Louvado e agradecido seja Deus. Se não gostou da mensagem, ore por mim. Ore pelo esse barro, Josias Dias. Mas eu te garanto que nem eu mesmo gostaria de pregar essas coisas, mas por causa dos líderes hereges, por causa das heresias pregadas, que até mesmo em oração, nas congregações, eles oram, Senhor, repreenda o devorador, migrador, cortador. Nem na oração eles param de dar lavagem cerebral, pressão psicológica nos crentes. Até na oração eles fazem questão de falar em migrador, cortador, devorador, que é tipo assim, ó, se lembra de dar o dízimo. E não se trata, irmão, de ser avarento, não se trata de não querer levar dele para a igreja, não, é porque isso não existe mesmo. Agora, dá oferta da igreja, 50 centavos, 10 centavos, 50 reais, 100 reais, 200, 1000, 10 mil, é pecado, irmão Josias? Vai fazer falta a você? Vai não? Então dê de coração, dê com a mão, esconda a outra. Agora, nunca em forma de dízimo, porque isso é a maior mentira do Satanás. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Salvador Jesus. Se não for pedir demais, se inscreva no canal Josias Dias. Deixa o teu comentário. E deixa o teu joinha também. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. E aproveite essa liberdade que nós temos no Brasil e pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho do arrependimento, o Evangelho da salvação, o Evangelho do arrebatamento. E não Malaquias 3:10, que isso aí é judaísmo, é Velho Testamento e não Novo Testamento. E por que vocês estão pregando Velho Testamento no Novo Testamento? Mas se vocês não querem dar ouvido a esta voz, é problema de vocês. Se vocês acham que é a irmã Josias falando, então continue perdendo a bênção. Fica na paz, fica na bênção, em nome de Jesus.